Quando eu era garoto, não havia internet, streaming, não havia canais por assinatura. Uma das pouquíssimas formas de entretenimento da galera era a TV Globo, infelizmente, essa obra-prima do Satanás. E ela era tão influente na vida dos brasileiros que ela marcava até o tempo. Depressão pós-fantástico. Foi uma expressão inventada para retratar a angústia de estar chegando o dia de voltar ao trabalho. Encarar o seu trabalho na perspectiva bíblica. Se você sofre disso, encarar o seu trabalho na perspectiva bíblica, como os reformadores ensinaram, vai te ajudar. E, inclusive, pode te fazer prosperar. Bora lá falar sobre o nosso trabalho? Curta, comente e se inscreva. Bora para mais um vídeo. Vamos falar então sobre o trabalho, como encarar o trabalho, como termos uma atitude mais positiva em relação ao trabalho. E eu quero começar assim, falando sobre Agostinho. Agostinho, ele foi influenciado por Platão, que era dualista e via o mundo físico como inferior. A implicação disso foi devastadora ao longo da Idade Média. O trabalho era inferior à vida contemplativa, o casamento era inferior ao celibato. Agostinho chegou até a recomendar que membros do clero que eram casados, que eles não vivessem mais com a sua esposa. Assim, a vida sacerdotal, a vida do homem que se desprendia dos bens terrenos, estilo assim o Francisco de Assis, era o ápice da espiritualidade. Já o trabalhador comum, o homem casado, ele era um cristão de segunda categoria. E aí vem a história de Lutero e do sapateiro, lembra? O que farei agora, Lutero, que eu me converti? Perguntou o sapateiro. E Lutero retrucou com outra pergunta: o que você faz? Sou sapateiro. E ele pensava que talvez Lutero o enviaria para algum monastério. Mas Lutero disse assim: então vá para casa e faça o melhor sapato que você puder. Aqui você tem uma mudança radical em relação à perspectiva do trabalho, em relação à perspectiva desse nosso mundo material e físico. E isso teve implicações, gerou implicações poderosíssimas, que levou até ímpios a interpretarem que essa atitude explica e muito porque os países protestantes eram infinitamente mais ricos do que os países católicos. A ideia de vocação. Antes, o mundo material era inferior, incluindo o trabalho. Antes da reforma, apenas o pastor ou o padre, eles serviam a Deus. Os outros trabalhadores lidavam com coisas do mundo, ou seja, de segunda categoria. Agora, a perspectiva após a reforma protestante, a perspectiva católica foi abandonada e a perspectiva bíblica foi retomada. Deus criou a matéria e ele disse que era boa. Deus ordena que o homem domine a natureza, ou seja, fazia parte da ordem divina fazer ciência, lavrar a terra, de modo que o trabalho não é essencialmente mal. Antes, foi uma ordem de Deus que mesmo antes do pecado já trabalhava. Ele começa o mundo trabalhando e descansa. Ora, se Deus, que não é afetado pelo pecado, a Bíblia anuncia que ele trabalha, ele trabalhou e ele trabalha, como Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Ora, então o trabalho em si não pode ser algo ruim essencialmente ou essencialmente pecaminoso. Quer dizer, não é pecaminoso de forma alguma. O que nós sabemos é que o próprio desenvolvimento científico se dá justamente por conta dessa nova perspectiva. E por sinal, eu vou lançar um novo curso, Mente Cristã, dia 17 e 18, lá na Conferência Legado Cristão. E se você quiser, entre em contato aqui com a minha equipe pelo nosso telefone para deixar o seu número aí na lista de espera, porque serão apenas 300 vagas. Porque a gente vai concluir o curso, se possível, para aqueles que puderem, aqui comigo. Então não dá para ser para muita gente esse curso. Mas enfim, eu vou falar muito disso aí. Muito dessa perspectiva, como que a ciência ela foi moldada pela fé cristã. Vou falar muito sobre isso no curso. Enfim, o próprio desenvolvimento científico se dá justamente por conta dessa nova perspectiva. O homem no campo, ele está servindo a Deus, assim como o pastor no templo. Graças te dou, Criador e Deus, pois tu me concedeste esta alegria em tua criação e me alegro nas obras das tuas mãos. Vê, pois, que completei o trabalho para o qual fui chamado. Nele usei todos os talentos que tu concedeste ao meu espírito, disse Kepler, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Max Weber escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito Capitalista. Ele queria entender por que países protestantes como Inglaterra e Alemanha eram tão mais prósperos do que países católicos como Portugal e Espanha. Ele fala algumas besteiras ali no livro, porém ele acerta ao identificar que havia alguma coisa. Havia algumas crenças no seio do protestantismo que fazia com que os seus países fossem infinitamente mais ricos. E uma dessas crenças era esta: o trabalho é bom. O lavrador é tão vocacionado por Deus quanto o pastor. Se você tem uma visão negativa em relação ao trabalho,
é claro que você não terá tanto ânimo para trabalhar. O autor de A História da Reforma declara que havia muita pobreza nas cidades católicas. Uma boa parcela da população estava sempre à beira da mendicância. Surgiram muitos mendigos profissionais e havia até um poema. Há muitos tolos, mendigância ousada engana. Pedir é regra, não exceção, e virou boa profissão. Havia um enaltecimento da pobreza, tanto que Francisco de Assis vai dizer: eu me casei com a pobreza. Ora, com tanta gente assim enaltecendo a pobreza, é claro que a pobreza aumentava. Já nos países protestantes não era assim. Havia um olhar positivo para com o mundo material, o que incluía a riqueza. A matéria, portanto, era boa e o trabalho também, e não havia problema algum na prosperidade. A gente sabe que a atitude neopentecostal é uma distorção disso aqui. A famosa teologia da prosperidade é maligna. Ela coloca o dinheiro como objetivo maior da existência, coloca o sucesso como prova da bênção de Deus sobre nós, faz do dinheiro um Deus. Isso é maligno e a raiz de todos os males. E o problema da heresia é que ela engana quem crê nela e atrapalha também quem não crê. De modo que muitas vezes a resposta à heresia é um erro ainda maior. Se na teologia da prosperidade o dinheiro é um Deus, aqueles que respondem a isso muitas vezes o fazem tratando o dinheiro como um demônio. Essa não era a perspectiva protestante. A ambição, a cobiça, tudo isso, todas essas coisas são malignas. Mas o trabalho, as coisas materiais, a riqueza em si mesma, essas coisas não são malignas, pelo contrário, são boas. Deus cria a matéria e diz o quê? Bom. Olha, eu já vi muita gente assim. O cara estava lá infeliz no seu trabalho, via o trabalho apenas como um meio para ganhar dinheiro, reclamando da empresa, reclamando da sua vida, até que um dia ele entendeu. Eu fui criado por Deus. Ele escreveu e determinou todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Logo, ele quis que eu estivesse aqui. Aqui é o meu altar. Aqui é o meu culto, eu estou prestando meu culto a Deus, ao servir ao Senhor através do meu trabalho. Pois se a lei se resume em amar o próximo, e através do meu trabalho eu estou servindo ao próximo, estou resolvendo um problema do próximo, eu estou servindo a Deus. As pessoas mais dedicadas são aquelas que trabalham em algo que elas consideram que seja grande. Por isso que é normal um palestrante que irá palestrar para 50 mil pessoas, é normal que ele se dedique muito mais do que uma professora que vai ensinar para 5 crianças. Mas e se você entende que você trabalha para Deus, que o seu trabalho lá, o trabalho secular, aquele trabalho é sua vocação, aí você tem um motivo grandioso pelo qual trabalhar. O seu ânimo será diferente. Aquela moça que trabalha ali, que palestra para 5 crianças, ela o fará como se fosse para 50 mil. Por quê? Porque ela faz para Deus. Isso que de fato é grandioso. Isso de fato dará ânimo. O trabalho é bom. A prosperidade como fruto de trabalho honesto, que resolve o problema das pessoas, também é algo bom. Então não se envergonhe caso você prospere. O dinheiro que vem como resultado do trabalho que ajuda as pessoas é uma bênção e é digno de salário trabalhador, diz Paulo. Foi essa perspectiva mais positiva em relação ao trabalho, às finanças, ao mundo material, que fez o Ocidente ser tão próspero. E eu creio que esta também deve ser a sua perspectiva em relação ao seu trabalho. Portanto, ao invés de depressão do domingo, do Fantástico, não, Fantástico não, porque vocês são meus seguidores, eu tenho certeza que não assistem aquela porcaria lá. Mas, ao invés de depressão pós-Fantástico, nós devemos ter alegria em relação ao trabalho que Deus colocou diante de nós. Orar e agradecer todos os dias por tudo aquilo que Deus tem feito. Essa é a nossa perspectiva. E olha, eu vou te falar por experiência, mesmo que você esteja fazendo o que você gosta, que é o meu caso, eu amo o meu trabalho, creio que eu sou vocacionado para ele, mas houve um período também que eu ficava lá angustiado, não era aqui que eu queria ficar, queria estar em outro lugar. E eu me lembro de me submeter a Deus e falar, não, aqui é o meu lugar, se Deus me pôs aqui, eu vou fazer o melhor onde Deus me plantou. Essa perspectiva de serviço a Deus restaurou o meu ânimo. Eu estava muito desanimado, que é um bom tempo, profundamente desanimado, mas a perspectiva, eu estou onde Deus me pôs, eu não preciso que outros me vejam, eu só preciso que o Senhor me veja. Essa perspectiva do trabalho me deu ânimo para trabalhar. É isso aí, gente. Deus abençoe. Deixa um comentário aqui. Até o próximo vídeo.